Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Vou esperar a Itana chegar. Hoje a gente vai falar de transoperatório. Estamos começando a noite bem natalina. Oiê! Oiê! Ah, que legal! Muita gente aí. Vamos escutar hoje a Itana falar sobre o trans, a importância. Vamos fazer o nosso checklist. Oi, Letícia. Oi, João. Oi, Márcia. Oiê! Oi, amiga. Tudo bom? Ó, Olha que eu trouxe aqui também. O meu é proporcional a mim. gente, é total. Olha isso, a situação total. Dani, é assim, é proporcional ao tamanho. Gente, eu ganhei esse aqui hoje de presente da minha paciente. Morta de linda, a Rosa Lu. Vou deixar o Papai Noelzinho aqui para falar. E aí, galera, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Deixa eu ver aí o pessoal que já tá entrando. É, um monte de gente já tá aí, Tana. Ó, Patrícia, Letícia, menino João Paulo, olha aí que beleza. A E aí, amiga, Joana, tá preparada para falar? tô. Estou sim, vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Que inclusive, graças a Deus, a gente trabalhou bastante agora nesse dezembro, né? Foram muitas cirurgias, muitas mesmo, e ainda não terminou. Pensei que a gente ia ter um intervalinho aí de recesso, né? Nada, né? Tipo sábado, domingo dessa semana, a outra, na outra. Então, assim, ai, ai. Com Mas vamos certeza, falar sobre. Patrícia. Patrícia falou que a Itana tá sempre preparada. Falei, com É, certeza. estamos sim. Dentro do possível, estamos aí sempre preparados para atender, para dar tudo certo, né, Dani? E Com certeza. hoje a gente vai falar, gente, do transoperatório. Abre os olhos. Não tem como eu abrir o olho. Meu olho, ele já é pequenininho, seu rio fecha. Ainda mais agora. Não, é muito abusado. A pessoa que entra na minha live vai dizer, me mandar eu abrir o olho. Não tem, cara. Não consigo. Pronto. Não tem como eu abrir o olho. Não dá, infelizmente. Esse olho, ele é fechadinho. Oi, Tana. O problema é que a gente ri pouco, né? Aí a cada vez que a gente ri, a gente fica com o rio menor. Então, eu engordei um pouquinho, aí a bochecha sobe, ó. Aí o olho. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar, vamos falar. Não, João Paulo, tu pode. Tu Você pode. pode, João. Você tem crédito, Você João. tem crédito, João. Você pode. Você pode. A Nila aparecendo por aí. A Ruth, Eu vi Ruth, eu vi Margarete, né? não é? Gustavo. Boa noite, Mar. Ai. A Margarete agora estava tendo um atendimento VIP, Tana. Ela me Conte. pediu algumas indicações de fisioterapia, porque ela estava precisando, né? Aí eu dei uma indicaçãozinha assim para ela e deu certo. Mandei uma paciente pra ela também. Mandei uma paciente. Ó, o cantinho da ortognática, olha que chique. Que Cantinho da... legal! Muito Amiga, bom. vamos começar? Vamos sim. Então vamos lá.
Turma, hoje a gente preparou uma live Anderson, voltada para o transoperatório. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? comigo também, que hoje eu tô sem fone. Eu também não pus fone, não. Esqueci no carro. Não, eu não esqueci, não. Eu acabei não pondo mesmo. Tá bom o som, turma? Então tá Eu tô ótimo. ouvindo. Eu também, tô te ouvindo super bem. Obrigada, Paty. Então vamos lá. Na verdade, a intenção, lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer um apanhado lá do pré-operatório, quando a gente fosse falar de cirurgia ortognática, do transoperatório e do pós-operatório. E a gente ia estar intercalando, e a gente está fazendo isso, uma sequência de lives que a gente intercala entre eu e a Itana. E aí hoje a gente vai falar do transoperatório. Então, o que eu queria perguntar para você, Itana, qual a importância da gente iniciar o transoperatório ou antes? Por que fazer o transoperatório? Então, o que acontece? Antigamente, Dani, a gente recebia os pacientes. Eu falo antigamente porque a minha realidade hoje mudou um pouquinho, mas não é tão antigamente assim se a gente for falar de uma forma geral aqui no Brasil, certo? Então, os pacientes, eles acabavam chegando para a fisioterapia. Primeiro, operava, ficava muito edemaciado, e aí, como consequência, eu acho que eu quero procurar alguém para fazer um pós-operatório, porque na cabeça de quem vai operar, de repente, né, ou até mesmo motivado pelo cirurgião, a primeira semana, os primeiros 15 dias, esse tipo de conduta, esse tipo de manejo deve ser feito em casa e a pessoa deve ficar lá quietinha, recebe uma orientação de como colocar um gelo e tal. Só que ele acaba perdendo uma etapa extremamente importante do processo de reparo tecidual, que é o processo inflamatório, né? Que é a inflamação aguda. E a gente tem aí vários livros, né? Tem artigos que falam sobre essa primeira etapa, essa primeira fase. Então, o paciente, ele não vai para o centro cirúrgico edemaciado, inflamado. Ele vai ali, né, sofrer um trauma, que é o trauma cirúrgico. E a partir desse momento, nós vamos ter aí uma média de 48 a 72 horas, aonde esse paciente vai formar todo o edema que vai acompanhá-lo durante os 30 dias de pós-operatório. Então, quando ele chega para a gente com uma semana, 2 semanas, na verdade, a gente perdeu a oportunidade de evitar que esse edema se forme. Então, hoje a gente trabalha muito mais prevenindo a formação desse edema do que tentando lá depois reabsorvê-lo. Claro que existe já um protocolo bem estruturado, tem artigos maravilhosos falando de drenagem linfática no pós-operatório de ortognática, tem o tape linfático que ajuda também, tem os exercícios miolinfocinéticos, tem várias possibilidades para você drenar esse edema. Mas veja bem, se eu tiver um paciente que consiga passar por esses 3 dias e ele evolua não formando tanto edema, eu tenho várias complicações que são minimizadas no pós. Esse paciente vai selar melhor a boca, ele não vai ficar babando, ele vai recuperar mais rápido a mímica facial, ele vai ficar com menos dor de cabeça, ele não vai ter tanta hipomobilidade cervical. Então, ele vai ter um conforto melhor, né? Ele vai ficar muito mais tranquilo nesse pós-operatório. Então, o que a gente faz? A gente sabe da fisiologia, de como é que acontece essa inflamação, quais são os fatores que ocasionam esse edema. Então, logo após o trauma, nós temos ali tanto uma cascata de coagulação que se forma, como também as células vizinhas da região do trauma, elas vão ativar, né, os mediadores químicos, vão ativar as selectinas que vão estar dentro do vaso, e ele vai começar, então, a atrair os leucócitos, principalmente os neutrófilos, que são os primeiros a chegar. Eles vão se aderir à parede do vaso, depois eles vão migrar para essa área.
Durante a migração, que a gente chama de migração leucocitária, é onde acontece o escape da linfa, é onde esse edema começa a se formar. Então, como a gente tem milhares de células atravessando a parede do vaso para recuperar toda uma área que foi lesionada, então é nesse momento que esse edema vai se formando. Então, se eu tenho recursos para intervir antes, por que eu vou esperar formar o edema para aí depois eu ficar drenando? Então, o que a gente faz? A gente se estrutura, entra ainda, né, no finalzinho da cirurgia, e aí a gente vai tomar medidas para conter a formação do edema. Então, isso eu acho que é o mais importante do transoperatório, né? É fazer com que o paciente passe por esse pico inflamatório, passe por esses 3 dias sem gerar um edema tão importante, tão consistente e muitas vezes limitante aí no pós-operatório. Então, assim, para ficar claro, é super importante esse atendimento precoce, né? Uma Isso. vez que a gente está pensando lá na frente, né, Itana? A gente está pensando Uhum. assim, a gente vai trabalhar de uma forma mais intensa nesse início, para que a gente lá na frente consiga ter um prognóstico melhor. Mas aí, por Isso. exemplo, todos os pacientes optam em fazer o transoperatório? Como que isso funciona? Vamos supor, os pacientes chegam para você, um número, sei lá, 30 pacientes. Esses 30 pacientes fazem o transoperatório? Bom, quando a gente recebe esse paciente, né, no pré-operatório, a gente tem a possibilidade de explicar a importância e por que a gente deve fazer determinada conduta naquele momento. Então, o que acontece? Quando você explica para o paciente, né, que ele tem a possibilidade, através, né, de uma compressão, através de uma quantidade correta de resfriamento do local, do uso do laser de forma precoce, enfim, quando a gente explica o protocolo e cada etapa dele, nós temos o quê? O paciente vai decidir se ele quer ou não essa assistência. Só que tem outros fatores também associados. O conforto de ter uma pessoa ali com ele, né? A gente mostra as evidências do que a gente está falando. Nós mostramos também os pacientes aqui que se recuperam, né? Que ficam bem, como eles ficam com 3 dias. Então, o que acontece? Eu digo assim, se você tiver que escolher, né? Entre você fazer ou não, o que você prefere? Eu vou dizer que 100% dos pacientes, pelo menos os que chegam aqui para mim, eles optam por fazer o transoperatório. Porque eles entendem a necessidade dessa assistência. E eles preferem, né, fazer direitinho no início para ter uma tranquilidade nos últimos, né, 20, 30 dias aí para frente. Entendeu? Então, daqueles que chegam para a gente no pré-operatório, em relação a mim, né, todos eles efetivam o transoperatório, todos eles. E assim, Já é hoje uma indicação do buco, e quando ele chega para a gente explica todas as etapas e por que é importante fazer daquela forma, e ele valida. Às vezes o paciente vai ser direcionado para o serviço lá da faculdade, porque é um paciente que tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele ainda assim, ele prefere, não, se eu tenho aqui um valor para gastar, eu prefiro investir no transoperatório e fazer o pós lá no serviço gratuito, mas eu prefiro garantir que eu vou ficar bem depois, sabe? E a gente tem excelentes resultados. É 100%? Não vou dizer para você 100%, porque pode acontecer alguma intercorrência com o paciente ter uma alergia a uma medicação, por exemplo, e aí ele vai demaciar de qualquer jeito. Então, às vezes, a boca ficou um pouco mais machucada, então ele também tem um edema um pouquinho maior. Então, mas, num quantitativo dos pacientes que a gente atende, a resposta de pós-operatório é muito boa. Claro que para que a gente tenha, né, respaldo científico para falar isso, nós já estamos conduzindo aí uma pesquisa, né? E que eu também não posso falar muito, mas enfim, e ela, né, vai então responder a essas perguntas. Mas a título de spoiler aí, eu já posso dizer que os pacientes melhoram muito fazendo esse tipo de assistência.
Eu acho que é legal falar também, né, Itana, que é importante naquela, que nem você falou na live do pré-operatório, a conversa com a família, para a família poder entender e também poder estar ajudando no trans, porque a família é o mais importante, ou o cuidador que vai ficar com esse paciente é super importante, uma vez que o paciente não tem condições nenhuma de estar se autocuidando. Então, que a gente precisa, sim, né, dos cuidadores ou de alguém da família ou alguém que você contratou para que dê essa assistência. E essa assistência ela é super importante, como você mesma disse, em relação a esse período específico, justamente para que a gente lá na frente a gente ganhe tempo em relação à condição do paciente, né? Isso. E veja bem, capacitar o cuidador é muito, muito, muito importante, porque é ele que vai ficar responsável, né, pela forma correta da aplicação do resfriamento na pele. Então, eu não vou estar lá 24 horas, mas ele vai. Então, aqui a gente trabalha no pré-operatório orientando o paciente e o cuidador. E se o paciente não tiver ninguém para ficar com ele à noite, por exemplo, ou durante o dia, a gente indica que eu trabalho com duas pessoas, né? Uma técnica de enfermagem e uma outra que é acadêmica de fisioterapia, mas também é técnica de enfermagem, então ela agora que está fazendo físico, e elas ficam fazendo esse trabalho como cuidadoras, né? Elas passam a noite com o paciente, mandam os relatórios, verificam a temperatura das bolsas para garantir que a temperatura esteja numa condição ideal, né? Então, elas já são adaptadas a esse serviço. Então, isso fica muito bom, né? Assim, a gente tem um resultado muito bom. Em relação à família, Dani, é interessante assim, porque quando vem o cuidador e o paciente, e você fala para eles assim, olha, quando estiver terminando a cirurgia, eu vou passar uma mensagem para você. Olha, agora já está acabando, daqui a pouco eu vou para a sala de recuperação. Então, se você quiser vir para o hospital agora, daqui a pouco já pode vir. O paciente vai demorar ainda umas 2 horas para ir para o quarto, mas você já pode se encaminhar para o hospital. Então, isso dá uma tranquilidade, né, naquele familiar que às vezes está angustiado lá esperando notícias, certo? O paciente também, na hora que ele acorda, certo? Ele está lá na sala de recuperação, ele acorda ainda no centro cirúrgico, então ele está um pouco desorientado ainda, você fala com ele, oi, tudo bom? Né? Aqui é a Itana, fisioterapeuta, tudo bem? Ele se sente mais confortável, diz, olha, a gente já fez os procedimentos, agora a gente vai fazer a aplicação do laser, vou com você lá para a sala de recuperação. Então o paciente ele fica mais tranquilo, né? Porque na verdade ele está ouvindo ali uma voz conhecida, por isso é importante o pré, para a gente poder gerar esse vínculo de confiança, senão você vai ser mais um desconhecido para ele no pós. Então, quando você conversa no pré, o seu transoperatório ele já sabe, você já conversou com ele via WhatsApp, boa sorte, tá tudo bem, não se preocupe, eu vou estar lá. Então, você dá esse acolhimento, isso é muito importante, o paciente ele se sente feliz de poder ter uma pessoa ali, né, sabendo, por exemplo, se ele tiver alguma dor, se ele precisar de alguma coisa, então ele tem essa assistência de alguém conhecido, porque a assistência ela sempre existe no hospital, mas você ter uma pessoa conhecida, né, uma palavra amiga ali naquele momento, Referência, né? uma referência, exatamente. Itana, me fala uma coisa, e como que é a logística para você, que é a fisioterapeuta, que vai fazer o transoperatório, fazer esse atendimento lá no hospital? Explica para o pessoal que não está acostumado, ou para o pessoal que já faz, enfim. Dani, isso aí é o seguinte, é um pouco louco. A gente tem que reorganizar a vida, né? Porque você tem que estar se deslocando. E, por exemplo, numa realidade tipo Fortaleza, é um pouco mais tranquilo, porque o meu consultório, ele é bem central. Então, os hospitais que operam esse tipo de cirurgia, eles são muito próximos de mim, né? Pelo menos os particulares. Aí o público não, é mais distante, mas os particulares, eles são próximos. Então, eu levo uma média de uns 20 minutos para chegar no hospital. Agora, uma realidade de São Paulo, por exemplo, né, que é uma cidade muito grande, que o deslocamento, o trânsito, tudo isso é mais dificultoso. Então,
precisam se organizar, né? Setorizar. Olha, eu vou atender nessa região, nesses hospitais aqui. Se a pessoa for operar do outro lado da cidade, de repente é melhor fazer uma indicação para outra pessoa que esteja naquela área, enfim. Mas aqui funciona assim. Normalmente, quando o paciente me procura, ou por conta própria, porque ele vai fazer uma cirurgia, conhece o nosso trabalho e quer ser assistido, ou porque o cirurgião indicou. Então, ele vem falar comigo, eu pego, né, todos os dados, faço uma avaliação, pego os dados do paciente, os dados do cuidador, e entro em contato também, a data da cirurgia, né, o horário que inicia a cirurgia, e entro em contato com o cirurgião. Então, como eu já trabalho aqui há mais tempo, então, por exemplo, na equipe que eu tenho um fluxo maior, eu tenho o telefone do anestesista, porque é sempre o mesmo. Eles operam sempre juntos. Então, eu tenho o telefone do anestesista e quando eu imagino que esteja assim no meio da cirurgia, vamos dizer que a cirurgia vai começar às 7 horas da manhã. Então, quando for umas 9h30 para 10 horas, eu passo uma mensagem para o doutor. Oi, doutor, vou estar com vocês hoje. O senhor tem uma previsão de término? Aí ele vai dizer, venha lá para meio-dia, certo? Aí, o que é que eu faço? 11 horas, eu já estou preparada. Vou, então, pegar lá a minha malinha, onde eu vou colocar o meu taping, que já deve estar cortado, mas se não, eu corto lá na hora. Já vou estar colocando, então, a minha luva. Assim, eu gosto de levar uma luva que não tenha talco e que seja P, porque normalmente as luvas que tem no hospital são grandes para minha mão. Levo uma manteiguinha de cacau, levo meu laser, levo o suporte, que agora o nosso suporte, né? Ele está modificado, a gente adaptou o suporte, colocamos uma manta térmica e agora ele suporta, né, a manutenção desse resfriamento por até 1 hora. Então, isso melhorou bastante a vida da gente, do paciente. Levo uma bolsinha térmica, já com as compressas resfriadas. Coloco tudo isso dentro da minha bolsa e, partiu o hospital. Quando chega, eu entro, vou direto para o centro cirúrgico. Normalmente, eles estão finalizando a sutura. O paciente começa a retornar. Então, existem equipes em que o anestesista pede que durante esse momento em que ele fica aguardando o paciente retornar, eu já inicie a colocação das bandagens inferiores, deixando só a maxila para quando ele tirar o tubo. Aí ele tira o tubo, eu higienizo o nariz e já coloca a parte de cima. Existem outros que preferem esperar tirar o tubo, esperar o paciente acordar e aí depois ele libera e eu entro. Então eu sempre vou deixar esse anestesista conduzir a situação, né? E quando ele disser ok, eu entro. Aí eu começo fazendo toda a bandagem, pego o suporte, já tô levando as compressas resfriadas, eu coloco aqui, e aí o paciente acorda, eu converso com ele, tudo bem, não sei o que, a gente ajuda a transferi-lo para outra maca e eu vou com ele para a sala de recuperação pós-anestésica. Fico com ele lá, depois que ele está todo organizado, que eles colocam todos os equipamentos necessários para a monitorização dele, eu entro. Aí vou fazer o laser, então faço o laserzinho na região da cavidade oral interna e faço também o ilíbio. Aí a gente finaliza, isso dá mais ou menos antes eu precisava fazer primeiro no pulso, depois na boca, então isso demorava mais. Agora, como eu tenho 2 equipamentos diferentes, eu reduzi um pouco mais o tempo. Então eu fico com ele ali mais ou menos uma meia hora. E aí, quando ele tá bem, tá estável, tá sem dor, não tá com frio, tá todo direitinho organizado, né? Eu aviso que terminou ali minha assistência e aí eu passo uma mensagem para a família. E aí, minha conversa a partir dali começa a ser com o familiar, com o cuidador. Quando chegar no quarto, me avisa, bate uma foto, vê se a compressa tá direitinho, vamos ver como é que tá. Eu posso fazer isso. Aí eu começo a fazer essa assistência. Então, como ele sabe que ele tem acesso a mim, né? Que eu estou ali para responder as perguntas, que eu estou acessível àquele cuidador, então eles ficam muito mais tranquilos. Primeiro, porque foram orientados, e segundo, porque se precisarem de alguma coisa, tanto eu como a equipe que trabalha comigo, nós estamos à disposição para estar respondendo todas as perguntas dos pacientes. Oi, Tana, você falou então que você leva a compressa já gelada, já todo preparado.
E o tape? Você corta na hora? Você corta isso antes? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em perder tempo também, né? Qual que é a sua dica para o pessoal em relação ao tape? Então, o tape, uma dica que eu dou para quem está iniciando, que corte antes, lá no pré-operatório, certo? Porque você tem o paciente deitado, ele está acordado, você pode fazer as medidas e você pode cortar. Se errar, você, né, coloca aqui, vê se ficou direitinho. Se errar, você tem tempo de fazer de novo, né? Não perde tanto tempo. Então, minha sugestão é que você faça no pré. Se não for possível, por exemplo, você está fazendo um pré-operatório via teleatendimento. Não tem como fazer as medidas. Então, você vai ter que fazer lá na hora. Aí, né, assim, com o passar dos dias, a gente vai treinando de uma forma que, por exemplo, hoje, eu já faço no olho já. Tipo assim, eu já sei o tamanho da primeira faixa, da segunda, da terceira, do mento. Às vezes eu corto a da maxila quando eu terminei de... Vixe, Maria, isso aqui ficou pequeno. Aí eu guardo para um rosto feminino. Esse é um homem, eu já tá no padrão. Então eu já sei aquelas medidas e dificilmente eu erro, porque a gente já faz muitas vezes, acaba aprendendo. Então eu corto lá na hora. Já chego, como eu chego, demora uns minutinhos até eu entrar, aí eu já faço, corto tudo. Mas se o paciente vem no pré, que normalmente ele vem, eu tenho essa opção de cortar aqui também. É porque às vezes a correria tá tão grande e aí eu acabo deixando para cortar lá. Mas, por exemplo, se a pessoa que não está acostumada, é meu primeiro pós-cirúrgico, Não, faça fazer o antes. trans. Então, e eu esqueci de cortar. E aí eu posso fazer isso lá na hora. O problema é que vai Pode. demorar um pouquinho mais, certo? Demora um pouquinho mais, porque o acabamento não fica tão bacana, às vezes corta meio torto. Mas assim, por que eu acho importante a prática, Dani? Lá no nosso curso, o que a gente faz? A gente pede para eles cortarem bem direitinho, eles fazem vários cortes, né? Isso é Eles verdade. cortam a bandagem, eles aplicam a bandagem de uma forma adequada, porque existe uma diferença quando a gente fala assim, quanto de tensão? Não bota tensão máxima. Mas existe uma diferença que é crucial para o bom pós-operatório, que é a forma da colocação do tape. Se você colocar o tape muito, vamos dizer assim, se você comprimir demais a pele do paciente, se colocar ele muito apertado na pele, você vai gerar, né, uma diminuição aqui, você vai gerar mais pressão nessa região que está com o tape e o edema ele vai migrar para as áreas que tem menos pressão. Então, como a gente aperta muito a parte de baixo, o edema ele tende a vir para a boca. Então, fica com aquele bocão assim, né? O paciente com a boca bem inchada. Às vezes sobe aqui para o olho. Então, o que é importante? Uma coisa é você distender ao máximo, né? Você esticar ao máximo o tape. Isso aqui é uma tensão máxima no tape. Outra coisa é como você vai acoplar no rosto. Então, você pode esticar ao máximo, mas você não pode apertar ao máximo. Né? Senão esse paciente ele vai fazer um edema em outros locais. Então você estica ao máximo, mas você deposita delicadamente sobre a pele, sem apertar a pele. Porque a tensão de retorno do tape, né, o recuo dele, que vai segurar essa pele, de forma que quando ela quiser formar esse edema, você vai ter ali uma pressão no sentido oposto, tá? Então isso é muito importante e normalmente a gente vê um tape muito apertado na região do auricular. Quando aperta assim, o lábio ele incha para fora, porque primeiro, o suporte com o resfriamento ele vai estar aqui, ó. Então essa área central ela já fica desprovida. Não tem como a gente, porque o paciente normalmente está com obstrução no nariz, ele vai estar respirando pela boca. Então se você botar uma compressa aqui, ele não respira bem, ele fica angustiado. Então, a compressa ela é mais na lateral. Então, o tape também está mais na lateral. De forma que essa área ela tem uma tendência a edemaciar. Então, para você não deixar isso aqui ficar muito inchado, você não deve apertar demais a pele do paciente. E, Tana, duas perguntas. Então, assim, uma,
quantos dias ou quantas vezes você vai fazer esse tape? Então, quanto tempo você vai estar fazendo? E a segunda, então, como que eu sei que está errado? Então, por exemplo, em cima do que você falou, se o paciente, durante esses primeiros 3 dias, vamos supor, que está fazendo a bandagem, ele ficar com edema de lábio, pode ser que está sendo feito com muita pressão. Isso é uma dica. Então, não deve ter isso. Isso. Agora sim, o edema do lábio, ele também pode ser ocasionado por outras coisas, não somente pela pressão da bandagem. Então, às vezes, durante o ato cirúrgico, existe uma manipulação intensa, certo? E esse lábio pode ficar um pouco mais machucado. E também depende muito do tempo da cirurgia. Às vezes, se a cirurgia demora demais, esse lábio, naturalmente, antes de você colocar o tape, esse lábio já vai estar inchado. Então, se tiver muito demasiado, você coloca menos pressão ainda. Quer dizer, estica bem o tape, mas não espreme demais no rosto, porque aí você vai distribuir um pouco mais a pressão, vai evitar a formação, vai ter a ajuda da compressa fria, mas não vai exacerbar a boca. Então, às vezes, se o paciente também tiver esse lábio demasiado, pode ser do trauma cirúrgico, pode ser porque a outra área está sendo resfriada e a boca não, e pode ser também porque o tape esteja muito apertado, né? Mas é dica, mas não é sempre isso acontece, certo? Às vezes pode estar inchado e não é porque o tape tá muito, não. Às vezes pode ser do trauma cirúrgico mesmo, tá? E eu acho que a outra pergunta que tu fez eu acho que a outra pergunta que tu fez também foi... Quantos dias você coloca imediatamente Agora começou aquele momento em que está travando com delay, né? Dani fala, eu falo, 2 horas depois, aí Dani responde 2 horas depois. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou estão... Quem me escuta? Para eu saber quem é que tá... Peraí. Hello. É que a sua imagem acho que sou eu. Ficou um pouco tremida. É. Ó, eles falaram que nós duas estamos falhando. É, porque eu perguntei, melhorou, será? Agora eu tô te vendo bem. Eu ainda não tô te vendo bem, eu tô te vendo borrada. A Margarete falou que eu tô travada. Eu vou... Quer que eu me derrube e volte? Peraí. Ó, o João Paulo falou que melhorou. Aí, ó, é a Aitana. Sempre sou eu! Oh, meu Deus! Tem um complô dessa internet aqui comigo. Mas olha, assim, a Dani melhorou bastante. Você tá um pouquinho borrada, sabe? Com a imagem borrada. Mas eu tô te ouvindo. Vai lá. Tá. Então, vamos lá. O tape a gente coloca imediatamente após a cirurgia. E ele vai ficar com esse tape por 3 dias. Tá? Vai ficar 3 dias com o tape junto com a compressa fria, certo? Não é indicado colocar o tape com compressa morna. A gente vai colocar sempre com a compressa fria. Por quê? Porque a cola do tape pode ter alguma queimadura sobre a pele do paciente. Então, a gente vai colocar sempre com compressa fria. Como são 3 dias de compressa fria, 3 dias de tape. Só tirando o terceiro. E, Tana, por exemplo, você chega a fazer algum teste de alergia do paciente? Sim. Se o paciente vem no pré, como eu já falei, eu coloco um pedacinho de fita aqui no braço dele e peço para ele tirar só no dia seguinte, ou ficar ali um dia. E aí, se ele tem alergia, já vai começar a coçar e tudo mais. Agora, precisa entender uma coisa. Esse teste, ele pode dar alguma diferença também. Porque é o seguinte, quando o paciente sai, ele tá lá no centro cirúrgico, eles são os 3 primeiros dias que ele vai usar, ele tá tomando muito anti-inflamatório
E ele também está fazendo a compressa fria. Então, eu tenho muita dificuldade de ter uma paciente com alergia durante esse processo. Porque, primeiro, ele está tomando muito anti-inflamatório. E, segundo, ele está com gelo. Entende? Então, isso vai diminuir muito a irritação da pele. Então, dificilmente eu tenho que tirar o tape porque ele está, como é que se diz? Irritando a pele do paciente. Mas se Itana, tiver coçando, tira. ó, a Celina, linda, tá perguntando Celina. assim, ó. Em quanto tempo após a cirurgia ainda vale a pena colocar o tape em compressão? Pois é. Então, o problema é que o pico da curva, ele chega lá em 24 horas, no máximo entre 24 e 48, entendeu? Então, se você já perdeu as primeiras 24 horas, o paciente possivelmente ele já vai ter uns 50% de edema. Você até pode colocar, mas o resultado já não é tão bom, certo? Eu acho que vale muito a pena você colocar ou logo que ele sai do centro cirúrgico ou imediatamente quando ele chega no quarto. Tá. Entendeu? Aí eu acho que ainda dá. Mas tipo assim, ele operou hoje, eu vou lá amanhã colocar. Quando você chegar lá, ele já vai estar paciente, né? Baiacu. Mas aí o que acontece também? Se ele estiver fazendo o gelo, o gelo, maneira de dizer, se ele estiver fazendo a compressa fria, regularmente, da forma adequada, né, a compressa também consegue segurar bem o edema, entendeu? Então, às vezes, assim, ele já fica com a compressa fria, vai fazendo, e aí se você chegar depois, né, mas ele tiver bem organizado com a compressa fria, aí tranquilo. E, Aí Tana, pode por fazer. exemplo, tá. Tudo bem, Celina? Itana, então, por exemplo, vamos supor que o cirurgião não está acostumado com a fisioterapia, com esse trabalho transoperatório. Então, ele nem para o pré-operatório, ele geralmente encaminha o paciente para você no Olha, pós-cirúrgico. tá, beijo. Érica é minha parça. No pós-cirúrgico. Então, qual é a complicação? O que acontece quando esse paciente não faz um bom trabalho pré e nem um trabalho transoperatório? Ele só vai para você no pós-operatório. O que acontece ele vai chegar muito inchado, né? Ele vai chegar babando, ele vai chegar sem conseguir se alimentar direito, certo? Ele vai chegar às vezes dolorido e pode estar dormindo já de lado, né? Que aí vai aumentar ainda mais o edema dele, porque tem várias informações que quem faz pós-operatório sabe, por exemplo, quais são as orientações que a gente dá no pós-operatório? As orientações prevenindo tudo que a gente viu que poderia acontecer com esse paciente nos últimos 15 anos. Então, o paciente, vamos botar de 15 a 18, viu, Dani? Já Tá. vi aí. 15 a 18. Então, o que acontece? Nos últimos 15 anos que a gente vem trabalhando, a gente foi observando esse paciente. E na hora que a gente observa, você vai se antecipando ao problema. Você dormir de lado vai ser assim, se você não fizer a temperatura adequada da compressa, dá problema. Então, ele chega numa condição em que ele está sofrendo mais num pós-operatório que poderia ser muito melhor. Acho que essa é a principal situação. E veja, quando o paciente sofre muito na ortognática, no pós, ele acaba passando uma imagem de um pós-operatório ruim, sabe? E aí a gente vê às vezes as pessoas nos grupos aí e tal, umas fotos, né, muito edemaciado, com a boca muito inchada e tal. E isso acaba assustando os que virão, né? Então, quando você tem um pós-operatório tranquilo, que o paciente não edemacia muito, que ele fica bem, então o paciente às vezes chega lá com, sei lá, 7 dias, 8 dias de pós-cirúrgico, parece que ele tá indo pro shopping. Não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhuma equimose, não tem nada. Ele está perfeito, tranquilo. Você fez ortognática? Eu fiz. Tá com quantos dias? 10. A pessoa, nossa, como você tá com 10 dias? O que você fez? Entendeu? Então, assim,
todo mundo quer ficar bem no pós-cirúrgico. Se você disser para o paciente, você quer sofrer ou você quer ficar melhor? Mas eu não quero ficar bom, né? Eu não quero sofrer. Então, assim, a gente tem a possibilidade de ajudar essas pessoas. É um trabalho bacana de ser feito, né? E eu acho que vale muito a pena. E, Oitana, e como assim, por exemplo, para quem quer começar ou para quem está querendo trabalhar com pré e pós-cirúrgico, como que ter esse primeiro contato com o buco para falar, olha, buco, é muito importante, porque não é todo mundo que consegue entrar no centro cirúrgico, existe a logística também do hospital, mas como que você orienta os fisioterapeutas a começarem a ter essa abertura junto com o buco e junto com o hospital? Isso. O que acontece assim, como foi que eu comecei, né? Aquele paciente que chega para mim depois da cirurgia, eu sempre entro em contato com o cirurgião dele e começo a mandar os relatórios, né? Assim, as informações, as fotos do que a gente tem tido de melhora. Então, quando eu consigo estabelecer essa confiança, eu começo a conversar com esse cirurgião. Doutor, quando o senhor for fazer uma cirurgia, peça para o paciente vir no pré-operatório, a gente passar as orientações. Tem um trabalho que a gente faz já no centro cirúrgico, já dentro do hospital, para minimizar o edema. E o protocolo ele é montado com base no que a gente tem na literatura. Então, quando você explica o que você faz aquilo dentro da fisiologia, que existem artigos que comprovam, né, que uma compressão ajuda a minimizar, que a temperatura correta, cheio de artigo de Loterme aí, falando da temperatura do resfriamento, falando do tempo de resfriamento, falando do ciclo inflamatório. Então, quando você demonstra que tem o conhecimento, você passa segurança. E os cirurgiões, eles querem que o paciente tenha o menor problema possível, querem que ele fique o melhor possível. Então, se você vai dizer a ele que o seu trabalho vai agregar, né, vai melhorar a condição do paciente, que os pacientes vão ficar muito bem no pós-operatório, ele vai lhe dar uma oportunidade. Às vezes, o cirurgião, ele fica um pouco com receio de trabalhar com a físio, porque ou ele já teve uma experiência negativa, porque mandou para uma pessoa que não tinha adequada qualificação e acabou tendo problemas, ou porque ele ouviu falar de um colega que teve uma experiência ruim. Então, às vezes, eu nunca trabalhei com físio, mas o meu colega trabalhou, tá lá, o menino abriu os pontos do cara, ou quebrou a placa, ou, sabe, fez o que não podia. Então, eu vou me prevenir. Porque para o buco, a cirurgia ali é o trabalho todo dele, né? Um planejamento de um ano que ficou sendo feito ali. Então, é o coração daquela assistência. Então, se aquilo for prejudicado, né? Quem vai ter que resolver os problemas são o buco. Então, ele precisa ver o fisioterapeuta como, vamos dizer assim, um parceiro para melhora. Não um risco de problema. Então, quando a gente muda essa visão, a gente consegue um apoio. Oitana, sabe que você falando, eu pensei, né? Acho que uma dica legal é se você tirar foto dos seus pacientes, também fazer um book, né, desses pacientes para poder mostrar para o buco, olha, essa é uma sequência de vários pacientes, o que aconteceu quando a gente interviu, né, na fisioterapia, nesse momento do transoperatório, para que ele possa ver, porque às vezes você está falando e existe o São Tomé, só acredito vendo, né? Isso. Mas acho que é legal também, me veio isso agora. Mas, Dani, documentar, né? Hoje a gente trabalha muito com aquelas agendas, aplicativos, né? Programas de gerenciamento de consultório, onde você tem a ficha do paciente que é online. E o prontuário também é online. Então, o que acontece? Você faz a foto dele, já sobe para a ficha do paciente e você vai tendo o registro desse paciente durante todo o acompanhamento. Esses dados são muito importantes, porque, por exemplo, como você vai dizer... Não adianta eu chegar aqui e dizer assim para você, ó,
Não, paciente, se você fizer o transoperatório bem direitinho, você vai ficar sequinho. Eu tô falando. Mas se eu mostrar, olha, esse aqui, ó como é que ele ficou. Esse ficou aqui. Esse aqui é 3 dias, esse aqui é 4 dias, esse aqui é 3 dias, esse aqui é 4 dias. Olha como eles ficaram. Isso aqui não é diferente daquela imagem que você tá vendo lá no grupo do Facebook? Sim. Então, por que é que aquele povo tá desse jeito? Porque, infelizmente, não receberam a orientação adequada do que fazer, né? Então, eu vou utilizar essa aqui é como a gente trabalha. Esse aqui é o protocolo que a gente desenvolveu e que eu trabalho com ele aqui. Então, se você fizer isso aqui, a possibilidade de você ficar dessa forma é muito grande. Eu posso lhe dar 100% de certeza? Não, não posso, porque podem haver outros problemas durante a cirurgia que vão impactar lá no final. Mas, na grande maioria, o que a gente tem são pacientes assim. E aí, quando você passa a ter referências para mostrar, o seu trabalho ganha mais peso, tanto para o buco como para o paciente também. Sim. A Rosana está perguntando qual aplicativo que você usa, E Itana? eu faço um envio para ela, né? Assim, para a gente Tá. não. Né? Ah, merchan. Sim. Eu faço um envio para você Rosana, depois. pergunta lá no Biasoto.spinato que a gente Pergunta lá que eu responde. mando. Né? A gente não... Ah, usa quem? É propaganda. Tô me pagando fazer propaganda. Quando começar a pagar, eu te mando. Turma, alguma pergunta? Assim, eu tentei fazer algumas perguntas para que a gente pudesse cercar dos aspectos mais importantes que a gente considera, né? Num curto espaço de tempo, que é uma live, lógico, a gente se aprofunda muito mais em relação ao nosso curso, né? Dentro do Biasotto Spinato, a gente faz isso com muitos detalhes e muita prática, esse é o nosso foco principal, ensinar um a um para que todo mundo sinta a pressão, para que todo mundo sinta como deve ser o mais próximo do ideal, né, Uhum. Itana? E os materiais também, né, Dani, que a gente começou a desenvolver nos últimos anos. A gente desenvolveu o suporte, desenvolveu até mesmo as compressas. Então, por exemplo, posso dar aqui o exemplo até da Marcela, que fez o curso da gente agora. Né? Lá na cidade dela, tu lembra da cidade dela? É uma cidade menor um pouco, mas não sei Agora direito eu não onde é. lembro. Ok, mas a cidade dela não tinha, né? E aí ela mesmo confeccionou, ela mesmo fez o material e o Buco lá comprou a ideia dela, ela já, né, acompanhou aí pelo menos umas 3 ou 4 cirurgias que eles marcaram aí nesse final de ano e tá lá super feliz fazendo. Então, o que eu acho é que quando a pessoa vai para o curso da gente, ela acaba tendo uma experiência, né, da vivência clínica da gente. Ela capta o que há de melhor em termos de artigos, o material científico. Ela tem a calibragem da mão, que a gente calibra todo mundo tem que fazer bem direitinho naquela proporção para que saia bem direitinho. A gente ensina várias técnicas, tanto da terapia manual, mas a gente ensina Variações, né? variações para elas serem adaptadas e a gente dá muita dica de um material que você pode confeccionar para baratear, né, o custo do seu atendimento, no sentido, né, do que você vai gastar, do custo do seu atendimento em termos de material, das compressas, das bolsas, como fazer. Então, é um curso bem interessante, eu acho que ajuda bastante quem quer começar aí, ó. Fica a dica. Fica a dica, né, Itana? Como que é? Janeiro tem um monte de novidade, né? A gente vai estar lançando o nosso curso 2021. E aí, acompanhe a gente no biasoto.spinato. A data ainda a gente não tem fechada, mas é por volta do dia 25 de janeiro que vai ser o pré-lançamento. E aí a gente vai estar colocando todas essas informações aqui no nosso Instagram. Então, até em relação a dúvidas que vocês tenham, ou assuntos que vocês queiram que a gente aborde nas lives também. E na semana que vem, vamos falar para eles, Itana, vai ter uma live muito legal com uma pesquisadora top das top galáxias. das galáxias sobre laser.
sobre fotobiomodulação e laser, e falando tudo de profundidade, de é fera demais. efeito. E vai ser muito, muito legal. Vai ser na terça-feira. Aula mesmo. Na terça vai ser uma aula. Na terça-feira que vem, né? Ah, tá, na terça-feira. Tá na terça. É na terça, dia 22. É na terça. Eu tava lembrando que era terça. Ah, sei. Aham, bem, com certeza. Lembrei, era terça. Ele vai ser online, ele vai ser híbrido, tá, turma? Então, ele vai ser metade online e metade prático em São Paulo. Por enquanto, a nossa sede vai ser São Paulo. Olha aí, Andréia. Né? A Fernanda também. Andréia é mãe da Larinha, que é minha paciente escolhosa e morta de fofa. Ai, que legal. Linda, né? A Fernanda também fez curso comigo lá no Rio Grande do Sul. E eu lembro, a Fer veio fazer em São Paulo o meu curso, depois fez o seu lá no Rio Grande do Sul e você ganhou chimarrão, que unha. Tô sabendo disso. Sim, tem uma pergunta que a gente não respondeu, que era do João Paulo, lá em cima. Eu não sei se é uma pergunta ou uma colocação que eu respondi, que é em relação à torácica. Em relação isso. Mobilidade torácica, que é muito importante ser trabalhada no pré também. Na verdade, a gente tem que lembrar que todo esse tronco superior é super importante, né? A gente precisa preparar o paciente para que ele chegue na cirurgia o mais belo. Espera, amiga. Olha aí, ó o crochê. O crochê da Rosa. Que é minha paciente. Olha, bonitinho. Ai, que olha aí, olha. Passando o meu pequenininho. A doutora Rosa Lu é dermatologista, minha paciente, e ela me deu de presente de Natal. Olha que coisa fofa. Lindo. Mostra o teu aí, Dani. Olha, gente. Meu Noel. É um Papai Noelzão. Tem que abraçar ele para ele trazer um presentão, né? Pro Biasotto Spinato. Olha que lindo. Itana, beijo. Uma boa noite para vocês. Adoramos estar aqui hoje com vocês. E terça-feira que vem, a gente espera todo mundo nessa super live junto com a professora Raquel. Beijinho. Isso mesmo. Tchau, a mãozinha do meu é muito pequena, não vai na boca. Tchau, Itana. Tchau, Dani. Tchau, Luiz. Beijo, gente. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, João. Tchau, Celina. Tchau, Tatá. Tchau, todo mundo.